Passando então agora ao último mecanismo de regulação, que é a inibição enzimática. Mas antes de explicar a inibição, eu quero dizer para você, gente, que assim, isso aí não é apenas um mecanismo de regulação enzimática, mas também é uma forma de toxicidade para as células, né, porque também existem, moléculas que podem ser, por exemplo, venenos ou compostos tóxicos que, ao inibir as enzimas, acabam sendo tóxicos para as células e isso pode até mesmo acarretar morte celular. Então fiquem com isso em mente, tá? A inibição não é apenas uma forma de regulação, mas também pode ser uma forma de toxicidade. Os inibidores, eles são classificados em 2 tipos principais: reversíveis e irreversíveis. Dentro dos irreversíveis, o mais clássico exemplo são os chamados suicidas. Ao passo que, dentro dos reversíveis, os mais conhecidos e mais famosos são aqueles inibidores competitivos. Existem outros inibidores reversíveis, mas nós aqui na nossa disciplina vamos ver apenas os competitivos. Contudo, primeiro veremos os irreversíveis. Inibidores desse tipo são aqueles que formam ligações fortes com grupamentos funcionais da enzima, geralmente então ligações covalentes, que então é muito difícil de quebrar essa ligação. Isso acaba mudando a conformação da enzima e, como a gente já conversou, quando muda a conformação, a enzima acaba sendo inibida. Especificamente com relação aos do tipo suicidas, os inibidores suicidas são aqueles que se ligam numa enzima, sofrem algumas reações químicas iniciais lá no sítio ativo da enzima e então acabam se transformando numa espécie altamente reativa que se liga fortemente e inibe irreversivelmente a enzima, tá? Então, suicidas são aqueles que sofrem algumas reações iniciais, mas a reação não é finalizada. Ela vai até um ponto onde se forma uma espécie que se liga fortemente na enzima. Exemplos desses inibidores suicidas bem conhecidos são os organofosforados, que são compostos formados por carbono e fósforo que inibem a enzima lá do nosso cérebro, acetilcolinesterase. Detalhe desses inibidores suicidas, a enzima, na maioria das vezes, não recupera a atividade. É quase impossível desfazer uma inibição quando ela é feita por um suicida. Bom, aqui então está repetido o que eu falei para vocês, tá? Então, salientando, né, que são inibidores que sofrem reações químicas iniciais. Aqui a gente tem uma figura mostrando um exemplo de um inibidor suicida, o DIFP, e aqui uma enzima que pode ser inibida pelo DIFP. Vejam só, é uma enzima que tem um aminoácido serina, com o COH ali, e o DIFP se liga nesta serina e então ele acaba formando uma ligação muito, muito forte, sendo que essa ligação dificilmente é quebrada. E aí a conformação da enzima ficará alterada e, portanto, ela será inibida. No caso aqui, este exemplo de enzima é a enzima do tipo quimotripsina. Com relação aos inibidores reversíveis, eles não se ligam covalentemente à enzima, portanto, são facilmente reversíveis. Após, então, a liberação do inibidor em questão, a enzima consegue recuperar a sua atividade
E muitos produtos são capazes de exercer inibição sobre a enzima que os produzem. Com relação aos inibidores reversíveis do tipo competitivo, os competitivos são aqueles inibidores que são muito parecidos com os substratos naturais da enzima. Então, esses inibidores, eles acabam também se ligando no sítio ativo da enzima e existe uma competição, então, do inibidor com o substrato. Aqui embaixo tem um exemplo bem claro. A enzima succinato desidrogenase, ela tem como substrato normal o succinato, que olhem ali tem 4 carbonos. Contudo, existe este inibidor aqui embaixo, que é o malonato, que tem um carbono a menos. E ele, como é muito parecido com o succinato, se liga na enzima, mas não há reação. Contudo, se no meio onde essa enzima se encontra houver uma adição de succinato, ou seja, aumentar a concentração de succinato, o que esse succinato aumentado vai fazer? Vai tirar o inibidor do sítio ativo, vai deslocar o inibidor do sítio ativo, e então o succinato se liga e a velocidade da reação ela é então normalizada, mas claro, na presença de uma maior quantidade de substrato. Aqui é mais ou menos a mesma coisa que a gente viu. Olha ali o sítio ativo mostrando nessa enzima hipotética e o substrato se ligando. O inibidor, ele também é bem parecido com o substrato e também se liga no sítio ativo da enzima. Para finalizar essa parte de inibidores, eu trouxe alguns inibidores enzimáticos que são drogas, são fármacos, medicamentos que são bem conhecidos assim na vida, no cotidiano. Primeiramente, as sulfas, que são análogos do composto PABA, da molécula, melhor dizendo, PABA. Sulfas são capazes de inibir a síntese de ácido fólico por bactérias, e as sulfas são inibidores competitivos, então, da enzima que utiliza o PABA para fazer a síntese de ácido fólico. Sildenafil, que é o famoso Viagra, ele é um inibidor da enzima fosfodiesterase. E aí, quando inibe, então, essa enzima, ocorre então um aumento do fluxo sanguíneo lá dos corpos cavernosos, facilitando então a ereção do indivíduo que toma sildenafil. O metotrexato é um inibidor da enzima dihidrofolato redutase, que participa da síntese do DNA. O metotrexato é um quimioterápico, então é utilizado bastante contra o câncer, e como ele inibe uma enzima que faz parte da síntese do DNA, ele impede a proliferação das células tumorais. E o último exemplo que eu trouxe para vocês são os chamados AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, que a maioria é inibidor competitivo da enzima ciclooxigenase. E quando inibem essa enzima, inibem a produção dos compostos conhecidos como prostaglandinas, que induzem febre e inflamação. Contudo, a aspirina, que contém o fármaco ácido acetilsalicílico, o ácido acetilsalicílico é um inibidor irreversível, diferente da maioria dos outros AINES. E, finalmente, para terminar o assunto enzimas, eu quero ver com vocês um último conceito importante, que é o conceito de isoenzimas. O que são isoenzimas? São enzimas que catalisam a mesma reação, mas diferem em estrutura e propriedades,
ou ainda diferem, com relação aos seus papéis, às suas funções em diferentes tecidos. Então, como exemplo, eu escrevi ali a creatina sinase. A creatina sinase, gente, é uma enzima que produz ATP e que ela existe principalmente em 3 órgãos: cérebro, músculo esquelético e músculo cardíaco. Só que já se viu que a creatina sinase no cérebro, ela, por exemplo, tem uma velocidade diferente do que a creatina sinase que está lá no músculo. Então, elas são isoenzimas, a creatina sinase cerebral e a creatina sinase muscular, porque elas diferem em suas propriedades, mas catalisam a mesma reação, ou seja, produzem ATP. Ainda outra importante propriedade que pode ser diferente entre duas enzimas é a afinidade da enzima pelo substrato. Acho legal aqui comentar uma enzima que a gente vai ver logo, logo numa aula próxima, que é a hexocinase, uma enzima que no fígado ela tem menor afinidade pelo seu substrato do que, por exemplo, no músculo esquelético, tá? Então, isoenzimas catalisam a mesma reação, mas diferem em alguma outra propriedade ou função, dependendo do tecido.